Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso querido GanchoCast número 8 para vocês. Conforme prometido, viemos enquanto as séries de quartas de final ainda estão rolando. Algumas já acabaram, isso é verdade. Mas não é nossa culpa, né, que a gente já teve varridas aí em séries dessas quartas de final. Mas estamos aqui com a nossa edição número 8, né? Antes de tudo, já pedir o seu like, o seu comentário, que você compartilhe esse podcast, independente de onde você estiver escutando, ou se você estiver vendo a gente no YouTube também, para quem gosta desse formato, né, de podcast no YouTube. Hoje, mais uma vez, estou com o Vitor Lingiardi, estou com o Igor Goulart, vou apresentar eles para vocês, mas antes tenho que apresentar a Sportsbet.io, né? Ela que garante já todos os nossos greens, né? Tanto em transmissão, quanto no GanchoCast, quanto no JumperCast, né? Que é o nosso podcast voltado 100% para a NBA. E também já deixo aqui antecipadamente para vocês um convite duplo, né? Porque teremos mais uma edição falando das quartas de final, quando acabarem as séries de São Paulo e Minas e as séries de Bauru e Vasco. Então fiquem ligados, o GanchoCast 9 vai ser até um pouquinho mais curto, porque vai ser só para falar dessas duas séries que ainda estão em aberto, que podem acabar nesse final de semana ou não. E também, né, deixar o convite para nossa próxima transmissão, mas já a gente vai chegar lá. Antes, né, de tudo, não vou ser mais mal educado, vou apresentar meus grandes companheiros que estão com a gente aqui hoje, começando com ele, Igor Goulart. Muita coisa para a gente falar hoje, apesar de estar afunilando cada vez mais. Porém, o Franca teve sua vingança, 3-0 e varreu o paulistano. Fala, Ornelas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha mais um episódio do GanchoCast. É isso, muito conteúdo de NBB, claro, né? Reta final agora da temporada, playoffs, as principais equipes chegando na reta final, já temos Franca e Flamengo. E claro, né, é isso, Franca já mostrando sua força, mostrando que é uma equipe muito forte, que tem que ser respeitada, teve dificuldade nos últimos playoffs que disputou, foi eliminado no Paulista pelo próprio paulistano, mas agora fez o dever de casa, 3-0, e mostra que é um dos favoritos. É isso, né? Quem também tá hoje, obviamente, né? Vitor Lingiardi, né? Temos muita coisa para falar, mas aproveitando já o gancho, tivemos uma outra série que também já acabou, né? O Flamengo não tomou conhecimento da equipe do Fortaleza Basquete Cearense, também varreu 3-0, com direito a Olivinha chegando a 7K, né, na carreira no NBB. É isso, Ornelas, mais um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Bem-vindos todo mundo, né? 8º episódio do GanchoCast, playoffs, o negócio tá pegando fogo em algumas séries, né? Porque como vocês já anteciparam, tem séries aí que foram tranquilas para os dois últimos campeões, né, do NBB, Flamengo e Franca, sempre favoritos aí, pelo menos nos últimos anos. Flamengo não teve dificuldades contra o Fortaleza, 3-0, os 3 jogos super controlados para o rubro-negro, então vamos falar muito, principalmente dessas duas séries, né, que já foram definidas, porque vamos falar das próximas no nosso próximo episódio, mas tem aí séries abertas e bem disputadas, então bora para esse episódio número 8 para destrinchar aí tudo que aconteceu nessas duas varridas desses dois invictos em playoffs, né, porque nenhum dos dois times, nem Franca nem Flamengo, perderam um jogo de playoff por enquanto. É isso, né? E aproveitando agora, né, para a gente já deixar em destaque também para vocês, a nossa próxima transmissão aqui no Jumper Brasil, né? Teremos um jogo no próximo sábado, né? Um jogo que pode fechar série, né? Teremos a partir das 2h30 da tarde, nesse sábado, dia 11, em Minas, né? O duelo de Minas Tênis Clube e São Paulo, né? O jogo 4 da série, o São Paulo vencendo por 2-1. Se o São Paulo vencer o quarto jogo, termina a série. Se a equipe do Minas vencer, força o jogo 5. Lembrando, né? Série de 5 a partir das quartas de final, também na semi e também na grande final do NBB Caixa 2024. Mas vamos já para os nossos para o nosso primeiro jogo, a nossa primeira varrida, por assim dizer, Igor Goulart, que foi, né, o Flamengo varrendo a equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Destaquei o Olivinha, né, que chegou a 7.000 pontos no jogo 2, né, domina a equipe do Nordeste, mas eu acho que é um saldo bem positivo para essa equipe do Fortaleza, né? Começou arrancando muito bem, depois sofreu um pouquinho durante a temporada, conseguiu se achar para garantir um mando, né, na primeira fase dos playoffs, quando eliminou a equipe do São José, mas encarou um Flamengo que jogou muito mais encaixado, achou formas de jogar e contou aí com um Gabriel Jaú que teve média de 17 pontos nas 3 partidas.
Pois é, o Fortaleza ele sai com um saldo muito bom dessa temporada, com certeza. Mostrou força em casa, né? Foi uma equipe que sempre que recebia seus adversários ameaçava muito bem, né? Todo mundo tinha dificuldade para jogar lá em Fortaleza. Mas claro, pegou agora talvez o grande favorito para esse NBB, que é o Flamengo, um time muito bem montado, campeão do Super 8, finalista da BSLA, então pô, perder de 3-0 pro Flamengo é aceitável, né? Deu seu máximo no primeiro jogo, né? Colocou, impôs dificuldade pro Flamengo no Rio de Janeiro, mas depois o Flamengo entendeu o estilo de jogo do Fortaleza, conseguiu neutralizar o principal jogador da equipe nordestina, que é o McCallum, né? Um dos cestinhas do NBB, tanto que no jogo 3 ele demorou a pontuar, né? Foi somente o segundo principal pontuador da equipe ali no final do jogo, então o Flamengo entendeu e, claro, é um time muito coletivo agora, se mostra, a maioria dos jogadores se mostram mais prontos agora para os playoffs em relação à temporada regular, né? Mais jogadores pontuando, contribuindo, o Gustavinho conseguindo rodar bem o time. Então o Flamengo fez o dever de casa e agora chega muito pronto, muito favorito na tentativa de mais um título do NBB. E a gente pode falar muita coisa desse jogo, né, Vitor Lingiardi? Mas a gente não pode excluir, né, que para o que fez durante toda a temporada regular, o McCallum foi muito abaixo. Concordo que o Flamengo marcou muito bem, achou formas de anular o norte-americano, mas o McCallum no jogo 3, vencer ou ir embora para casa, ele só pontuar no final do terceiro quarto, eu acho que é um sinal amarelo muito grande para um jogador que jogou muito durante o ano inteiro. Ele sempre foi o destaque, né, do Fortaleza ao longo da temporada regular. Não conseguiu o mesmo desempenho, mas aí também acho que tem um pouco a ver com o adversário, né? O Flamengo é o time mais poderoso do NBB, né? Apesar de ter o Franca aí mostrando muita força nos playoffs, o Flamengo ele começou a temporada e vai até as finais, provavelmente, né? Se conseguir avançar, como o favorito ao título, né? O grande favorito. Muito pelo elenco também, pela longevidade do trabalho do técnico Gustavo De Conte. Cara, quando você enfrenta um time desse escalão, é difícil até para os grandes astros, né? E aí, quando se trata de um time que tem uma grande estrela, que não é o caso do Flamengo, que tem várias, mas o Fortaleza tem a sua, que é o McCallum, fica um pouco mais fácil do time adversário marcar, né? Porque você vai concentrar as suas forças em cima desse cara, porque ele é o pontuador, ele é o grande pontuador da equipe. E aí, como você bem destacou, ele terminou o jogo 3, que era o jogo matar ou morrer para o Fortaleza, com 7 pontos em 31 minutos em quadra. Então, é um número para um cara que tem a maior média de pontos do basquete cearense na temporada, é muito baixo, né? Tanto que quem se destacou foi o Ed, né? No jogo 3, com 14 pontos. Então, acabou sobrando para um outro jogador que também é importante para o time. Mas E que fique muito precisava claro. mais, né? Eu acho que quando a gente. É o tipo de jogo que, se você olha o scorecard, né, você se engana. Né, porque o McCallum produziu isso no final quando o jogo estava morto. A verdade é essa: o jogo estava ganho já para o Flamengo. Foi um quarto período ali de rachão, né? Porque era bola de 3 de qualquer jeito, os times não estavam. Claro, não estou dizendo que os times não estavam se entregando, mas era uma situação já muito difícil de reverter. E é um ponto de atenção, porque o cara que joga bem o ano inteiro, você espera que jogando em casa nos playoffs ele vai crescer, né? E eu acho que faltou isso da parte dele. E para a gente fechar, queria que você falasse, né? A gente falou rapidinho ali na abertura sobre o Olivinha, né? O Olivinha que tem uma participação discreta nesse elenco do Flamengo hoje em dia, né? É inegável, teve 9 pontos no terceiro e último jogo, mas no jogo 2 ele chegou à marca de 7.000, né? Uma marca que 4 jogadores só, contando com o Olivinha, tem na história do Novo Basquete Brasil. Então aí, ele fazendo valer essa Last Dance, né? Como ele mesmo intitulou esse final da última temporada. O Livinho é um cara que dispensa comentário. A gente já falou, quando ele anunciou a aposentadoria, a gente fez um Gancho Cast aqui, né? Sim. Coincidentemente, falamos muito sobre a importância dele para o time como líder, como o cara do grupo também. E apesar dele ser um cara já mais coadjuvante, né? Pela idade, por tudo, e por ter o Devon Scott, né? Agora como pivô titular, mas o Livinho, ele atuou muitos jogos ao longo da campanha regular como titular, né? Até antes da chegada do Devon Scott, ele que dominou ali. Teve um problema de lesão também lá no início e tal,
Mas ele foi um cara que, nesse confronto, por exemplo, contra o Fortaleza, ele conseguiu uma média de mais de 5 pontos por jogo e mais de 5 rebotes. Então, assim, não é um grande pontuador, mas ele continua contribuindo com rebotes, ele continua contribuindo com o espírito de competição, né? Ele é um cara que puxa o time para cima. Então, assim, muito importante essa marca aí. É bem simbólica, né? Para a última temporada dele atuando como profissional, ter 7.000 pontos não é para qualquer um. Né, na verdade, ele ultrapassou a marca de 7.000 pontos em 16 temporadas no NBB, então é um cara aí muito longevo, ele tá, com certeza, não é aquele cara diferente de Alex, de Marquinhos, que fizeram história também na seleção brasileira, mas ele é o cara que fez história pelo o time mais vencedor do basquete nacional, desde que o NBB foi fundado aí, né, antes de ser campeonato brasileiro, ele fez parte, sendo capitão, sendo um dos principais nomes, então bem legal ele ter alcançado essa marca, porque, como você já disse no começo do podcast, né, as coisas vão começar a funilar. Então, talvez ele tenha dificuldade ainda maior de pontuar, né, contra adversários mais poderosos. Pode vir Bauru ou Vasco aí, 2 times que estão mostrando na série muita defesa. Sim. Então, muito bacana de ver, sim, a participação do Olivinha. Mas destacar, além do Gabriel Gel, como você disse, com 17 pontos aí de média nesses 3 jogos, também a gente teve o Didi, né, o Didi que teve altos e baixos durante a temporada regular, com uma média de 10 pontos ali, quase 5 rebotes por jogo. Então, ontem as primeiras 3 bolas, as primeiras 3 de 3 que ele arriscou, ele derrubou. Então, um cara que começou muito bem o jogo pro Flamengo ontem. Cara, o Didi, assim, ele veio da NBA, né? Tipo, então a expectativa era muito alta e ele não tá entregando em números isso e até em desempenho muitas vezes. Mas nos playoffs já deu para ver um Didi um pouco diferente, mais competitivo, mais focado, jogando mais com o grupo. Então, quanto mais encaixar esse time do Flamengo, mais perigoso ele fica, chegando aí próximo das finais do NBB. E pra gente passar a égua, Igor, eu ia até te chamar de novo, que eu queria que você falasse um pouco desse Fortaleza. Né, óbvio, é difícil falar o que faltou, né? Pegou o melhor time, né, do NBB nesse momento. Então, seria injusto ficar tentando martelar no que faltou, Mas o que você acha que foi a principal qualidade desse time durante a temporada que o time não pode abrir mão pro ano que vem? Bom, acho que o ponto forte do Fortaleza, sem dúvidas, foi a sua casa, né? Mostrou muita força, mandando seus jogos em casa. Aproveitou muito bem esse fator das equipes terem que tomar uma distância maior ali de viagem, né, um tempo maior de descanso, e aí o Fortaleza soube aproveitar muito bem isso, mas eu acho que a grande força, o saldo positivo que saiu Fortaleza para esse NBB é o seu projeto, né? É um projeto que mostra muita consistência, né? É muito importante ter uma equipe chegando numa etapa assim, e sendo uma equipe que não é desse eixo sul-sudeste. A gente sabe que esse eixo ainda domina muito o basquetebol nacional. São poucas as equipes que fogem aí, que estão no centro-oeste, né? Caso de Cerrado, Brasília, Unifacisa e o próprio Fortaleza. Então é muito bacana, né? Conseguir fugir disso, né? Chegar tão longe assim, sendo um projeto que está fora desse eixo. Então mostra que dá para trazer sim bons jogadores, brigar em alto nível. O Alberto Biel é um cara que conhece muito o basquetebol nacional, é bem relacionado com os jogadores, então ele agrega muito a esse projeto também. Então acho que traz mais esperança para a equipe para os próximos anos, né? Acho que o Fortaleza, basquete cearense, chega aí para brigar para os próximos anos, sempre aí brigando por uma vaga na pós-temporada. É isso. Bom, indo agora pro nosso próximo jogo, a nossa próxima série, que também já acabou, né? A outra varrida que a gente teve até agora, do segundo colocado geral, que foi a equipe do Franca Basquete. Né, assim como ficou muito claro, como David Jackson disse na reunião pós-jogo 2 contra o Mogi, é a vingança do Paulista, né? E o Franca foi lá e se vingou muito bem, né? 3-0, despachou o paulistano, né? Venceu o primeiro jogo em casa, um jogo apertado, né? No Pedrocão. Depois um jogo 2 já um pouquinho mais tranquilo, né, onde conseguiu ali controlar, venceu bem. Jogo 3 foi apertado mais uma vez, o paulistano deu uma arrancadinha no final para tentar assustar, mas prevaleceu a experiência da equipe do Franca, Vitor. Realmente, o Franca acabou atendendo as expectativas criadas por ele mesmo, né, através do David Jackson, com aquela declaração de vingança. O Franca veio e foi muito dominante, assim, em vários aspectos, né? Era o confronto de melhor ataque contra a melhor defesa, só que, na verdade, parecia que o Franca tinha a melhor defesa, né? Marcou muito o paulistano, se superou, porque o Franca tomou muitos pontos ao longo da temporada regular,
assim, com um ritmo, claro, muito diferente de playoff, mas o Franca, ele vestiu a camisa de playoffs, né, em relação à defesa, né, eu tô falando, porque marcou muito bem, não deu espaço pro paulistano, não permitiu o paulistano, apesar da gente ter visto reações, principalmente no jogo 2 e 3, depois do Franca tá muito à frente do Jogo placar, 1 e foi 3, né, justamente na por isso. verdade. Não, no 2 também teve uma reação do paulistano em determinado momento do jogo. Por quê? Porque o Franca já estava muito na frente, então ele acabou relaxando essa defesa, e aí permitiu que o paulistano sonhasse, mas sempre por muito pouco tempo. Então, assim, o Franca foi dominante, eu acho que o ponto que a gente tem que chamar atenção aqui é o Lucas Dias, porque o Lucas Dias é o pontuador, ele é a estrela do time, ele é o atual MVP, ele é o jogador de seleção aí do Franca Basquete, e ele não foi o principal pontuador nessa série. Eu ia falar, né? Ele teve 10 pontos. Vamos fazer por ordem aqui. Ele teve 15 pontos no jogo 1, 11 no jogo 2 e 10 no jogo 3. Não é Média um de número. 12. Não é necessariamente um número ruim. Mas quando a gente Não. olha para quem é o jogador, eu acho que se esperava mais, né? Isso, ele é o principal pontuador do time há 2 temporadas. E aí, ele é o terceiro pontuador nessa série. Porque o Scala ficou com média de 15 pontos e o David Jackson com média de 14,3. Então, ele foi o terceiro pontuador. Mas o que ele entregou em termos de defesa, coisas que não estão nas estatísticas, que quem viu o jogo percebeu, entregou muito. E outra coisa também, ele foi muito bem marcado pelo Paulistano. O Paulistano concentrou muito a marcação em cima do principal jogador do outro time. Deu certo, conseguiu reduzir a pontuação do Lucas Dias, que é superior a 20 de média na temporada regular. Conseguiu diminuir quase pela metade, né? Só que ele contribuiu de outras formas, jogou o jogo inteiro. Até o Elinho, né, o técnico do Franca, deu uma entrevista no intervalo ali do jogo 3, falando, a repórter, se não me engano, da ESPN, perguntando para ele, pô, mas o Lucas Dias tá meio abaixo, ele não é tão pontuador, ele tá com pontos abaixo do comum. Ele falou assim, mas o que ele entrega fora a pontuação é muito importante, ele é um cara que não tem como sair da quadra. Porque, além de tudo, o adversário, por mais que ele não esteja pontuando, ele nunca vai deixar o Lucas Dias tranquilo. Então, o adversário vai concentrar sua marcação também nele o tempo inteiro. E aí isso dá liberdade para outros jogadores, como o David Jackson, como o Scala, que fez uma grande série contra o Paulistano. Ele terminou com média, além de 15 pontos, de 7 rebotes e mais de 5,5 assistências. 5,6 assistências, para ser bem exato. Então ele foi muito importante, o Scala, em vários aspectos, né? Ele que assumiu esse papel de armador principal nessa temporada, ele que jogava como um 2, ali, um ala armador na campanha passada. Nessa temporada não assumiu o papel de 1, tá dando conta, tanto que tem uma média aí de mais de 5,6 assistências nessa série. Impressionante, então, a atuação do Scala. O Márcio também muito regular. Portanto, assim, o Franca como time, acho que ele se mostrou como time nessa série, né? Uma coisa que a gente não tinha visto, né? Você mesmo, Ornelas, falou várias vezes aqui que o Franca tinha que se provar em playoffs, né? Porque foi eliminado de todos que participou até agora e, por enquanto, tá se provando, tá invicto. Varreu o Mogi, aliás, perdão, nas oitavas de final por 2-0, uma série menor de 3, varreu o Paulistano, que era um time difícil de ser batido, né? Sim. Provavelmente contra qualquer outro time aí, tirando talvez o Flamengo, o Paulistano não ia perder por 3 nunca, ele pelo menos ia ganhar jogos. E não chegou nem perto de conseguir isso contra o Franca, então méritos aí pro time do Elinho, que ganhou uma casca, tá? Então eu acho que ele vem forte aí também para tentar desbancar o favoritismo do Flamengo. E aproveitando, Igor, esse time do Franca que teve como destaque no jogo 3, né, o Jonathan, né, teve quase aí 20 pontos nesse jogo 3, ele que tá buscando uma marca no mínimo curiosa, né, tá tentando vencer o seu 6º NBB seguido, né, ele que não sabe o que é perder uma série de playoff desde 2017, né, então é o amuleto da sorte desse time do Franca? Bom, sem dúvidas. Primeiro, parabenizar o Franca Basquete, né? Hoje está completando 65 anos de história. É uma história ininterrupta. É o time mais antigo, o único do país que conseguiu manter suas atividades por tanto tempo assim, né? E não à toa é o mais vitorioso. É um dos favoritos e segue aí sendo tão protagonista do basquetebol nacional. Sobre o Jonathan, claro, né? É um amuleto, é um cara, é um líder da equipe, né? A gente nota que o Jonathan, quando acaba perdendo ali o temperamento, fica muito nervoso, o Franca sente também em quadra. Tiveram vários momentos ali que ele esbravejou em quadra, foi ejetado, expulso, enfim, e o time sentiu bastante. Ele é um cara que agrega muito na defesa também, é importantíssimo nesse lado que o Franca se mostrou tão bem nessa série contra o Paulistano. E, claro, tentando fazer história agora nesse possível 6º título, né, que ele busca com o Franca. O cara que tem muita história, é um ponto forte da equipe. E um outro nome que eu
gostaria de reforçar, Ornelas, é o David Jackson. O David Sim. Jackson perdeu muito tempo do NBB lesionado, né? Já é um cara mais velho, né? Não consegue estar tão presente nos jogos como em outros tempos, né? Mas sempre que ele tá em quadra, ele traz muito ali, né? Ele entrega o seu máximo, ele defende muito bem e ele é muito consciente na seleção de arremessos. David Jackson no jogo 3 não errou nenhum arremesso, não me falha a memória, acertou todos que tentou. Né? No último quarto do jogo 3, ele foi o único que acertou uma bandeja, porque o Franca ficou muito dependente dos lances livres, né? Foram 10 convertidos, se não me engano, na partida. Então ele é um cara que traz muita experiência. Então é um grande diferencial. E o Elinho, ele, nesses playoffs, ele tem optado muito mais pelo time adulto também, né? A gente vê os jovens jogando muito menos, né? Mini João, Edu Marília, Natan, acho que nem entraram em quadra nessa série, se não me engano. O Zu foi o único que teve espaço. Então o Elinho optando mais pelos jogadores experientes, o que é uma boa escolha, principalmente contra times mais cascudos, como é o caso do Paulistano. E aí, sobre a equipe da capital, Ornelas, acho que como Fortaleza, é comemorar o projeto, é comemorar o resultado. Olha, É um time que... só para antes de você complementar, eu acho que ainda tem mais mérito no Paulistano do que no Fortaleza. Porque é um time que financeiramente eu acho que investiu muito menos, né? Um time que é formador, né? Então a gente vê um time com muitos jovens, se arriscou num jogador americano que eu não consigo nem lembrar o nome de tão quem que ele foi na equipe paulista. Então, desculpa até te atrapalhar, mas é que foi para mim foi uma situação muito parecida com Fortaleza, mas que só reforça a importância de você trabalhar a base. A gente tem a LDB chegando, que vai ser a maior de todos os tempos, vão ser 26 times. Então, assim, não é à toa que o Paulistano chegou nos playoffs, não é à toa que o Pinheiros também consegue regularmente ter boas campanhas gastando pouco, porque são times que se preocupam com a base. Se você se preocupar com a base, você vai conseguir bater playoff, você vai conseguir ser competitivo, né? E eu acho que o Paulistano é uma grande prova disso. Sem dúvidas, e montou e colocou esses jovens em torno de um cara muito experiente, que é o Crescenzi, né? Tanto que ele 24 pontos no jogo 3, 20 pontos, se não me engano, no jogo 2. Então, soube montar muito bem esse time, né? E aí, pô, Vitão, Dória, Gui Abreu, caras que são ótimos jogadores, que ainda tem muito tempo de basquete aí na conta, que vão ganhando experiência. E é isso, o Paulistano é um time muito perigoso para as próximas temporadas e é histórica essa questão da base, né? Se a gente lembrar, o NBB que o Paulistano ganhou com o Gustavo de Conte era aquele time de Iago, Lucas Dias e, claro, jogadores experientes em Elinho, Guilhermão, enfim. Então é histórico. E um ponto que eu esqueci sobre o Franca, Ornelas, o Franca só tem que se atentar a essa questão de fechar melhor os jogos. No jogo 1, o Paulistano fez uma escalada, o Franca construiu uma vantagem confortável até o último quarto, mas perdeu o último quarto. E no jogo 3 também, né? Ficou por pouco ali do Paulistano não ensaiar uma reação ainda melhor. E aí, pô, contra uma equipe como o Minas ou o próprio São Paulo, que são os prováveis adversários agora dessa semi, não dá para dar bobeira no último período, porque aí são equipes que têm jogadores mais cascudos, né? Betinho, Fischer, Baralho no Minas, Vezaro também. Então, o Franca tem que ficar atento nesse sentido. Se tem um ponto, eu acho que essa série deixa de sinal amarelo pro Franca, é isso, é fechar melhor, sofrer um pouco menos, que você vai encarar times que são mais coletivos, que é o caso do Minas, ou você vai encarar um São Paulo que tem muito veterano que a mão esquentou agora nos playoffs. Então eu acho que é o grande ponto de atenção. Vamos então... Só para complementar, vou aproveitar o gancho aí do Igor ter comentado do título do Paulistano, né? Foi esse título do Paulistano, inclusive que o Jonathan estava no time, que você que também citou o Jonathan, foi a última vez, aliás, foi a partir desse título que o Jonathan não perdeu mais em playoffs. Então, desde a temporada 17 e 18, o Jonathan não sabe o que é perder uma série de playoffs. Nesse período foi o título pelo Paulistano que eu citei, 2 títulos pelo Flamengo, aí teve uma temporada de Covid e 2 títulos agora recentes pelo Franca. Então, sim, o Jonathan é um amuleto, não tem como. Onde ele passa, ele é campeão. E mostrou isso também, ele gosta muito de playoff, né? Esse último jogo, o terceiro jogo, foram 5 bolas de 3 em 7 tentativas pro Jonathan. Ele que não é um pontuador, né? Nato, ele é um cara muito defesa. Mas meteu 5 bolas de 3, então é impressionante. Outro detalhe, é a 6ª vez que o Franca avança às semifinais na história do NBB, sendo que a 3ª seguida. Então, é isso, né? Né? E é o atual o tricampeonato. Né? Então... E é o atual, exatamente, perfeito.
Bom, vamos para nossa próxima série, mas antes disso, mais uma vez, só reforçar, meu povo, o GanchoCast, né, ele faz parte da parceria do Jumper Brasil com a Sportsbet.io, né, Sportsbet.io, que é parceira tanto para o GanchoCast, quanto para o JumperCast, quanto para os jogos que a gente traz ao vivo aqui no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais do último jogo, provável último jogo que a gente transmite nessas quartas de final. Deixando muito claro, não temos confirmação de mais nenhum jogo depois do jogo do sábado. Se tiver, é lucro, mas já já a gente vai falar disso. Vamos então para as séries que ainda estão em aberto, começando com Bauru e Vasco. Né, o Bauru que ontem, jogo transmitido, inclusive com nós três aqui, né? Estávamos ontem no jogo, né? Jogo que rolou no ginásio Panela de Pressão. Inclusive, não estava no script, mas fica aqui, mais uma vez, né? A minha repúdia a alguns torcedores do Bauru que, mais uma vez, não sabem lidar com torcida visitante. A gente sabe que teve problema contra o Franca, de roubar bandeira, de ter problema. E na torcida do Vasco também, vários vídeos rodaram aí o Twitter de ofender pessoas que estavam lá, se preocupando mais com a torcida adversária do que com com os jogos que rolaram, né? Inclusive com 2 vitórias do Bauru, e a galera estava mais preocupada com xingar, com ofender, com não torcer. Então, espero que o NBB, dentro do possível, possa tomar alguma medida. Se os torcedores forem identificados, porque dá para ver a cara no vídeo, que seja tomada alguma atitude caso o Bauru avance para as semifinais. E a equipe vai ter 2 jogos em casa se avançar para as semifinais. E que não, e basquete não é isso, né? A gente sabe que tem muita gente que às vezes não acompanha, que não conhece tanto o basquete nacional e pode estar tendo um contato com uma atitude dessas, né? Então, uma atitude aí deplorável mesmo desses, entre aspas, torcedores da equipe do Bauru Basquete. Mas vamos falar do que importa, né? 2-1 para a equipe do Bauru. As equipes até agora fazendo valer os jogos em casa. Vasco venceu o jogo 1 em São Januário, primeira prorrogação que a gente teve nessa pós-temporada não, porque a gente teve um São Paulo e Unifacis aqui também. Mas a única prorrogação que a gente teve até agora nessas quartas de final, né, um jogo que o Bauru estava na frente, o Vasco reagiu e conseguiu forçar a prorrogação e virou. Jogo 2 e jogo 3, o Bauru jogou bem em casa, conseguiu fechar a casinha nos momentos importantes. E ontem, acho que foi o jogo mais físico da série que a gente viu até agora, né? 2 times que brigaram muito, batalharam muito e deu melhor ali para a equipe do Bauru. Começando com você agora, meu querido Igor, a gente pode falar um pouquinho do Bright, né? O Bright que começou a reação do jogo 3, acabou sendo sacado porque cometeu 2 faltas muito cedo, então perdeu muito do primeiro tempo, também não teve muito espaço ali no terceiro período, mas quando voltou no quarto, estava descansado, conseguiu pontuar bem, foi o segundo jogador mais votado, inclusive como craque da partida. Então, quão importante é ter um jogador assim, né, que mesmo que num jogo em que ele acaba sendo limitado em minutos, ele consegue produzir como ele produziu e reagir, né, porque a equipe começou perdendo de 9-0, né, ele conseguiu ali 8 pontos na sequência que botaram o time de volta na briga. Bom, claro que por essa questão das faltas, mas o Bright ele ficou em quadro, esteve em quadro nos momentos que o Bauru precisou, né, que foi esse primeiro quarto, que começou ali, o Vasco fez 7 ou 9 pontos seguidos, né, e logo o Jaú teve que pedir um tempo técnico, e aí foi o Bright que liderou a sequência muito boa do Bauru, e aí o último quarto também, até então ele era o segundo cestinha do time, atrás do Holloway, e foi ele, e no último quarto que ele ultrapassou. Então nesses momentos decisivos o Bright ele foi muito bem em quadra, né? Acho que até essa questão das faltas fez bem, porque ele pôde descansar e jogou praticamente todo o quarto, e sem dúvidas é muito importante ter um jogador como ele, principalmente numa série contra um time como o do Vasco, né, que tem uma defesa muito forte, e aí tem um jogador que é capaz de quebrar essas marcações, de acelerar bem o jogo, de impor um jogo de transição, de muita velocidade, faz muita diferença, né? Ele é um cara que corre bastante a quadra, se movimenta muito bem, e também na defesa ele se esforça muito, né? Tem um roubo de bola no último quarto ali que ele pega a bola, puxa o contra-ataque, pô, 1,76, se não me engano, ele tem de altura, e ele conseguiu dancar, enterrou. Então ele é um cara muito elétrico, né? Ele acelera muito esse jogo a favor do Bauru, então sem dúvidas é um fator muito positivo para essa equipe. E aí falar do jogo dessa série no geral, Ornelas, acho que a gente
tá tendo uma batalha muito interessante também nos bancos, que é entre Jaú Sim, e Figueiró. São dois técnicos muito bons, o Figueiró mais experiente, o Jaú agora nessa sua primeira experiência como treinador principal, mas eu acho que ele tá melhor nessa série. Ele tá conseguindo interpretar melhor as jogadas, né, entender melhor a sua equipe, pediu um tempo técnico ali no momento certeiro no primeiro quarto, não permitiu o Vasco desgarrar mais ainda no placar, né? Já o Léo Figueiró não. Quando o Bauru ensaiou aquela reação no primeiro quarto, para mim o Léo demorou, pediu tempo, sim. permitiu uma virada, e aí o time acabou se perdendo em quadra. E o Jaú tá sabendo trabalhar melhor também com os seus bancários, né? Ele tá envolvendo melhor o time. O Vasco, Maciel ele com teve. baita jogo 3, né, inclusive. Exatamente. Quando o Anderson Rodrigues não pôde jogar, o Maciel entrou muito bem, dominou o garrafão ali. E o Vasco, em contrapartida, teve só 2 pontos do banco, que foram 2 pontos do Serjão. Então, No acho quarto que o Figueirão. período, né? Então, Exatamente. O Figueirão não tá conseguindo coordenar muito bem ali o banco. E aí perde o Cauê, que é um jogador importantíssimo. Foi ele quem teve aquela bola que levou para prorrogação no jogo 1. Então, um cara muito importante. Aí o jogo ficou muito concentrado no Eugênios, que foi o cestinha da equipe, mas errou muito. E outra coisa, o Bauru, ele soube selecionar melhor os arremessos. Viu que as bolas de 3 não estavam entrando, 17% de aproveitamento no jogo 3, começou a concentrar no garrafão, 65% dos arremessos. Agora o Vasco não. Errou muito, insistiu nas bolas de 3, e aí isso foi muito prejudicial à equipe. Então, acho que nessa e, batalha de técnicos, o Bauru e, tá levando a melhor, por isso tá melhor na série. e só para complementar e passar de volta para o Vitor, não foi uma, não foi duas vezes que a gente ouviu nas paradas técnicas que o Vasco não estava fazendo o que o Figueiró pediu. Né? Inclusive, ele bateu na tecla de a gente treinou isso, vamos fazer isso, porque a gente não está fazendo isso. Né? Então, também eu acho que tem um pouquinho desse aspecto, principalmente nesse jogo 3, mas que reflete muito no que você está falando. E para a gente falar um pouquinho do Vasco também, Vitor, a gente teve Eugênios e Paulic, né, sendo cestinhas até agora. O Eugênios foi o cestinha no jogo 3, o Paulic foi no jogo 1 e no jogo 2. E são dois jogadores teoricamente novos, né? Quando a gente olha para esse elenco, né? O Paulic tem 26, o Eugênios tem 23, né? Então vai fazer 24. Então são dois jogadores teoricamente novos. E o próprio Figueiró chegou no momento ali para o Eugênios do banco e falou: é agora que você tem que amadurecer para o jogo. Então, qual que é a importância desses caras também crescerem? Ou o que está faltando para, de repente, o Marquinhos pegar mais a bola e falar, eu vou resolver esse jogo? Ou os outros caras desse elenco mais veteranos, como o Humberto, os caras chegarem ali e tentarem tirar um pouco dessa pressão desses jogadores? Eu acho que em relação ao Marquinhos, cai um pouco ali no que eu falei do McClanahan no Fortaleza. De ser um cara muito visado, né? Sem comparar, pelo amor de Deus, Marquinhos com o McClanahan, tá? Outro patamar de jogador. Mas o Bauru, ele vai se precaver com o Marquinhos muito, principalmente que o Marquinhos é um cara decisivo. E outra, o Marquinhos, em muitas situações do jogo, ele tá sendo marcado pelo Alex. E a gente tá falando de um cara tão experiente quanto, que conhece muito o jogo do Marquinhos, porque eles jogaram muito juntos durante a seleção brasileira e também jogaram muito contra ao longo da carreira longeva dos dois, né? Então, é difícil a situação para o Marquinhos por esses 2 pontos. É um cara muito visado e é um cara que muitas vezes é marcado por um dos melhores defensores do NBB atual e o maior defensor da história, né? 9 vezes o melhor defensor eleito, então não é tão fácil assim. Agora, em relação ao Eugênios e ao Paulic, o Paulic já mostrou que pode ser esse cara, principalmente ali no jogo 1, foi o líder, foi o cestinha da partida, não só do Vasco, e o Eugênios, ele é um cara que eu gosto muito, né? Ele na temporada regular foi muito bem também, mas eu acho que falta exatamente o que o Léo Figueiró falou, falta um pouco de cabeça às vezes. E aí, não é uma crítica negativa, é uma crítica, pô, o cara, ele é novo, né? Ele tá passando pelos playoffs agora, tipo, é tudo muito novo para ele precisa entender melhor o jogo. Então eu achei que foi de certa forma bom o toque ali do Léo Figueiró. E aproveitando também para falar do Léo Figueiró, eu acho que nesse duelo tático aí que o Igor levantou, por enquanto o Paulo Jaú leva melhor sim. Por quê? Apesar de, como você disse, Ornelas, o Vasco não ter cumprido muitas coisas que o Figueiró pediu antes do jogo, pelo que a gente ouviu ontem, né, na partida, eu acho que tem também aquela coisa do saber se adaptar às partidas, sabe? Eu acho que o Paulo Jaú tá conseguindo adaptar o time ao jogo, ao adversário, melhor do que o Figueiró. O Figueiró talvez esteja muito preso
né? Quem sou eu para falar de treinador? Mas assim, o que a gente percebe ali de fora mesmo. Talvez o Figueiredo esteja muito preso a coisas pré-definidas e esquecendo um pouquinho ali do que tá rolando no jogo. Então talvez seja uma chave ali para você tentar alguma coisa diferente para surpreender também o adversário, né? Mas assim, é uma série muito aberta, tá 2-1 pro Bauru, o jogo vai para São Januário, eu falei isso na transmissão ontem, jogar em São Januário não é fácil, a torcida do Vasco, ela faz barulho, mini fez caldeirão barulho a ali, temporada... né? Não, total, é um baita de um caldeirão, apesar de ser pequeno, o barulho que faz, até na nossa transmissão, no jogo 1, tava muito alto, impressionante, e assim, é uma torcida que puxa, e parece, pelo que deu a entender também no jogo 1, é um time que corresponde quando a torcida tá inflamada, né? Lembrando que o Bauru venceu boa parte do jogo 1, e o Vasco foi lá e conseguiu uma virada no último quarto, com uma arrancada incrível, a partir do momento que a torcida inflamou. Então eu acho que esse conjunto da obra aí é muito favorável ao Vasco, e para mim é favorito para esse jogo 4, tá? Eu não vou falar que é favorito para a série, mas para esse jogo 4, eu acho que pode dar Vasco por jogar em casa, principalmente por jogar em casa. Essa semana, num evento que a gente teve, né, eu conversei com algumas pessoas de NBB e eu falo, eu acho que tá começando a faltar perna pro Vasco. Eu acho que tá começando a faltar um pouquinho de perna. O Bauru também é um time experiente, né? Então, Sim. eu acho que pode faltar pernas pros dois, né? É que o Bauru tem um cara, né? Que você falou, o Bright. O Bright é um cara completamente fora da curva. Eu acho que o Bright, eu acho que o Gemadinha, eu acho que o próprio... me fugiu o nome dele agora, o Cabreira. Eu acho que são 3 caras que eles podem, às vezes... O Bright não, acho que o Bright é um pontuador. Mas Cabreira e Gemadinha são caras que podem acelerar muito o jogo, né? E quando você tem esses 3 caras, e o Vasco é um time que a gente até falou ontem, o Vasco chegou a jogar no momento com 3 pivôs. O Vasco chegou um momento a jogar ontem com o Matias, Serjão e o... Matias, Serjão e o Eugênios. Então, o Paulic, quer dizer. Então, assim, que não é necessariamente só um pivô, mas assim, um cara que pode fazer a função. Então, eu acho que, de repente, o Vasco ou ele vai ter que se apoiar muito no fator altura, ou ele vai ter que jogar ainda mais físico e evitar que o Bauru consiga jogar esse jogo de velocidade nos próximos 2 jogos. Mas tá tudo em aberto, né? Jogo 4 acontece no domingo, 2 horas da tarde. Caso Bauru vença, a série acaba. Caso o Vasco vença, teremos o jogo 5. Para fechar o nosso episódio de hoje, vamos falar de São Paulo e Minas Tênis Clube, né? Vou pedir, inclusive, o pessoal colocar agora na tela, né, da nossa transmissão que vai rolar nesse sábado, né? Sábado, 2h30 da tarde, temos o jogo 4, né, de Minas Tênis Clube e São Paulo Futebol Clube. Eu acho muito estranho, tem que não falar Futebol Clube, mas é o jeito certo. Então vamos lá. É o nome, né? É o nome, né? Minas Tênis Clube contra São Paulo Futebol Clube na Arena UniBH. Assim como é Minas Tênis Clube, né? Exato. Minas Tênis Clube, São Paulo Futebol Clube, jogo 4, né? Sábado, 2h30 da tarde, direto da Arena UniBH, e você acompanha ao vivo com imagens de graça aqui no Jumper Brasil, na parceria com a Sportsbet.io, né? Fazendo aí mais um jogo dessas quartas de final para vocês acompanharem. Inclusive, queria deixar um agradecimento que batemos nosso recorde nos playoffs no jogo de Vasco e Bauru. Então, quero todo mundo de novo com a gente nesse jogo 4, ainda mais gente participando com a gente nesse jogo 4. Jogo que, se o Minas vencer, força o jogo 5. Se o São Paulo vencer, a série acaba. Vitor Linjardi, vou levantar uma questão aqui para você. O quanto de 0 a 10 o São Paulo está dependente das bolas do perímetro? Aquela coisa, né? Quando cai é uma beleza, quando não cai é um desastre. Então, eu não vou nem falar que é uma dependência, mas tem sido um ponto importante aí para o time durante a série. Mas eu acho que mais importante do que bola de 3 tem sido o coletivo, né, do São Paulo, mostrando que os veteranos estão a fim de jogar playoff mesmo, estão a fim de surpreender todo mundo, porque é aquela coisa, era o time talvez mais desacreditado ali, dos times mais tradicionais, tradicional não é a palavra certa, dos times mais experientes dos playoffs, era o mais desacreditado e estava se provando completamente ao contrário. Até nesse título aqui de São Paulo supera o atropelo do Minas, porque o primeiro jogo foi um atropelo do Minas, o Minas dominou, e quem assistiu aquele jogo falou, cara, o Minas vai levar essa série com extrema facilidade. A gente transmitiu, inclusive, né, o jogo 1. Exato, aí todo mundo falou, pô, o Minas porque o Minas fez uma campanha melhor o ano inteiro, o Minas foi muito bem o ano inteiro, tem um time muito completo também, não é? A gente tá falando de 2 elencos muito poderosos,
Mas quem viu aquele primeiro jogo falou, pô, o Minas vai atropelar o São Paulo desse jeito mesmo? Exato. Ao contrário. Aí... A série foi pro Morumbis e tudo mudou, né? O São Paulo fazendo o jogo centenário, atropelando o Minas. A verdade Minas passeou no jogo 1, São Paulo passeou no jogo 2, e o jogo 3 foi o único jogo equilibrado até agora. Um jogo equilibrado, com uma virada do São Paulo, com o game winner do Betinho, né? Provando que todos os jogadores do São Paulo conseguem contribuir em momentos decisivos. Então, acho que esse aí tem sido o grande trunfo do São Paulo até agora. A capacidade de alternar jogadores, né, em momentos durante os playoffs. Né? A gente falou muito de Fischer lá na série contra a Unifacisa, e agora você começa a ver alternância. Tem o Saloni também sempre fazendo bons jogos, alguns nem tanto, mas essa oscilação... com 23 pontos no jogo 3, e um cara que no jogo 1 foi um dos poucos que jogou bem também, né, quando o São Paulo tentava reagir de alguma forma. E, verdade seja dita, quero dar mérito para o senhor Tairone também, tá? Tairone no jogo 3 teve 8 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. O cara que não tava jogando por lesão. Na série da Unifacis, eu acho que ele não... Não, na série da Unifacis não. Jogo 1 contra o Minas, dava para ver que ele não tava legal, então ele não tá 100%, mas jogou muito bem, teve ponte aérea no jogo 3, né? Então é muito interessante a gente ficar de olho. São Paulo que pode não ter o Coelho amanhã, Coelho, que é um jogador importante vindo do banco, algo que o Igor fala bastante, é verdade, é um cara que, quando o Fischer não tá legal, ou quando o Cordero também não tá legal, ele entra para tentar mais time de São Paulo. E eu queria perguntar agora para você, meu querido Igor Goulart. O São Paulo é um time que claramente tem jogadores que gostam de ganhar individualmente. É um time que tem Fischer, um time que tem Betinho, um time que tem Cordero Bennett. Você acha que talvez falta um pouco desse... Falta um jogador assim nesse time do Minas? Porque, para mim, dos times que ainda estão na disputa, coletivamente é o melhor time. Eu acho que coletivamente é o time que joga o melhor coletivo. Mas você acha que tá faltando, de repente, algum cara que queira pegar essa última bola e resolver o jogo? Bom, acho que não falta pro Minas. Acho que a equipe tem esses jogadores, né? O Chucito, o Baralli, o Rafa Mineiro também é um cara muito experiente, o próprio Paranhos, exatamente. Eu acho que o ponto, na verdade, é o contrário. O São Paulo, apesar de ter um time muito individual, esse histórico, né? Fischer, Betinho, pô, um dos grandes pontuadores da história, tá sendo mais coletivo, né? Tá usando contra o Minas a arma que o Minas teve como seu ponto forte durante toda a temporada. Né, eu, particularmente, eu gosto muito daquele basquete, Ornelas, que a assistência é priorizada, de que o passe é bem pensado, que eles constroem o jogo até achar o cara que está mais livre para arremessar de 3 ou livre no garrafão para pontuar. Porque quanto mais livre você tá, mais fácil é o arremesso. E principalmente nesse jogo 3, né, que o São Paulo teve essa reação, conseguiu a virada diante do Minas, o São Paulo priorizou o estilo de jogo, né? O São Paulo teve o dobro de assistências em relação ao Minas, né? Foi um time muito mais coletivo do que a equipe do Léo Costa, né? Desenvolveu esse jogo, foi mais equilibrado na partida, né? E sobre o Tairone, eu acho que a importância dele, né? Você falou muito bem, que é um cara que está surpreendendo, não foi tão bem na temporada regular, mas que ele é um cara muito brigador, ele é um cara forte, ele consegue fazer aquele box out, brigar ali, né, nos rebotes, proteger bem o garrafão. E contra uma equipe do Minas que tem Rafa Mineiro, Paranhos, que são pivôs excelentes, ter um cara brigador assim, acaba tirando esses jogadores do jogo. Então acho que essa é a importância do Tairone nessa série. Mas eu acho que é essa a chave, né, do São Paulo até aqui. É um time que, apesar de ter jogadores muito individuais, ganha agora no coletivo em relação ao Minas. Né? É até engraçado falar isso, mas eu acho que é o ponto-chave dessa equipe. Bom, para a gente fechar, eu não lembro de cabeça. Alguém de Gancho Cast apostou em São Paulo? Eu. 3-2? 3-2. Eu falei que São Paulo ganharia o primeiro jogo, né? Mas tomou aquela lavada, mas... O meu caiu já. Eu tinha colocado 3-1 Minas. São Paulo já quebrou minha banca mais uma vez. Eu fui 3-2 Minas, ainda dá. Ainda dá. Bom, mas é isso, né? Teremos o jogo 4 nesse sábado, dia 11. Caso o Minas vença, tem jogo 5. Caso o São Paulo vença, temos aí mais um time classificado. Lembrando que, né, já está definido os cenários de semifinal, não existe inversão por seed no NBB. Então, temos de um lado Flamengo esperando quem vencer de Vasco e Bauru, né, como já está aí na tela para vocês, e do outro, o César Franco está esperando o vencedor de Minas e São Paulo. Lembrando que
semifinais e final também são séries de 5 jogos no mesmo formato das quartas de final. Primeiro jogo na casa da melhor campanha, jogo 2 e 3 na casa da pior campanha, jogo 4 e 5, se necessários, voltam para a melhor campanha. Então, Flamengo vai jogar em casa o jogo 1, independente do adversário, né? E o Franca também nessa próxima série. Bom, meu povo, é isso, né, meu querido Vitor Lingiardi, meu querido Igor Goulart, né? Fizemos, né, o nosso trabalho. Lembrando, GanchoCast 9 volta para fechar as séries de Bauru e Vasco, São Paulo e Minas, e o GanchoCast 10 será focado 100% nas semifinais. Então a gente não deve voltar a ficar falando muito das séries em si, vai ser mais focado nas duas semifinais. Igor Goulart, muito obrigado, mais um programa que estamos juntos. Muita coisa ainda para rolar nesse NBB. É isso, muita coisa, né? Agradecer mais um episódio ao lado de vocês. Ornelas, Vitor, né? Saudar também o Tom, que não pôde estar aqui, mas é um cara que, quando pode estar sempre presente, acompanha muito o basquete também. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui e convidar, claro, para o próximo jogo do NBB, né? São Paulo e Minas, com certeza vai ser um jogo muito legal, que vai valer muito a pena. E claro, na torcida, para que o Minas vença, para que a gente tenha um jogo 5, porque quanto mais basquete, melhor. É isso. Bom, Vitor Lingiardi, né, para quem também quiser acompanhar tudo de NBA, né, que hoje inclusive tem jogo, né, tem o nosso querido GanchoCast, né? Sim, Jumpercast, Jumpercast. toda quinta-feira. Gancho é nosso, pô. Gancho é nosso. Toda quinta-feira tem um Jumpercast, né? O podcast que fala só de NBA, então também tá nos playoffs da NBA. Ontem teve episódio, tá aqui no nosso YouTube, tá no Spotify, em outros agregadores. Então, depois que você terminar de ouvir o GanchoCast e quer saber um pouquinho de NBA, vai lá no Jumpercast, que já tá o episódio 11, se eu não me engano, já tá no ar. Então, e também, Ornelas, eu queria aproveitar esse meu destaque final aqui para trazer uma informação que saiu essa semana na troca do comando da seleção sub-18 do Brasil, né? O Bruno Savignani, que é o técnico do Real Betis, lá da Espanha, que aqui fez sucesso pelo Corinthians, ele deixou a seleção sem nem treinar, não teve uma explicação muito clara ali da CBB. E quem assumiu foi... A explicação, só para aproveitar, é que seriam datas conflitantes com os playoffs, né, do Betis. Sim, mas aí, né, aceitou... Poxa, ninguém olhou o calendário? Exato. Muito esquisito isso, né? Então, quem trouxe essa informação foi o Arthur Salazar, né, o jornalista que fala muito de basquete também no Twitter, e o técnico do União Corinthians, né, o Rodrigo Silva, que vai assumir então a seleção sub-18. Então tá aí, uma informação a respeito da nossa seleção de base, você que citou a importância de base aí, né, no episódio de hoje, fica essa informação, e também agradecer a todo mundo que acompanha, que acompanhou a gente nesse episódio 8 do GanchoCast. Não deixe de acompanhar os outros conteúdos do Jumper também, no nosso site jumperbrasil.com.br, tem muita informação de NBA, tem informação de NBB, saiu um textinho hoje, né, a gente tá gravando na sexta-feira, saiu um textinho hoje falando tudo que a gente comentou aqui no podcast sobre as semifinais, já, né, falando de Franca e Flamengo, e também das outras séries de Vasco e Bauru, Minas e São Paulo. Então, muita informação lá no site. E não deixe de acompanhar mais uma transmissão do Jumper, que vai vir mais, tá? A gente não sabe quando nem qual jogo vai ter, mas com certeza a gente terá transmissões aí também das semifinais, quem sabe uma possível final também. Aquele abraço. Valeu, Ornelas. Valeu, Igor. Foi um prazer. É isso, né? Então fiquem ligados, né, no Jumper Brasil. Todos os nossos futuros jogos, né, vão sair nas redes sociais. A gente vai estar falando por aqui, a gente vai falar em transmissões que a gente puder falar, né? Então, para você também não perder nada quando o assunto for a bola laranja, seja NBB, seja NBA, seja o que for, né? Vai lá no jumperbrasil.com.br que você acompanha tudo, tem conteúdos diários para vocês acompanharem. Bom, meu povo, mas é isso, o GanchoCast número 8 tá entregue. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente, que ouviu até o final, que viu no YouTube. Deixa seus comentários do que vocês esperam pro restinho dessas duas séries que ainda estão em aberto e quem vocês acham que são os favoritos aí, ou melhor, o favorito. Deixa aí o seu comentário para quem você acha que é o favorito a levar o NBB Caixa 2023-2024. Muito obrigado a todos, mais uma vez também agradecer a parceria da Sportsbet.io para estar fazendo o GanchoCast rolar. Tamo junto e até a próxima!